Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para gravarmos a lição de número 13, que é o propósito de missões. Estar aqui hoje para falar com vocês sobre o propósito de missões é importante, porque nós vamos entender que esta lição, ela é, na verdade, um resumo de todas as outras lições que nós começamos lá no início, quando a gente começou a falar nessa lição. Então, se a gente observar nessa lição, lá no início nós começamos a falar, nós falamos sobre a grande comissão, que foi um enfoque etnocêntrico, falamos sobre missões transculturais, falamos sobre missões transculturais no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e assim por diante. E esta é, então, na verdade, um resumo, né, de todas essas lições. Hoje a lição 13, né, que tem por título o propósito de missões. E o nosso textuário vai falar sobre exatamente isso aqui. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E a nossa verdade prática fala, pregar o evangelho a toda criatura não é mais uma opção, mas uma imposição divina. Nós vamos falar sobre qual é o propósito da igreja. Vamos aprofundar neste assunto para que eu e você possamos entender este propósito. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joinha, para que o YouTube possa lhe avisar quando nós publicarmos outros vídeos. Amém? Então, muito bem. Dentro do nosso textuário, que nós já lemos com vocês aqui, Paulo está dizendo que ele não tem de se gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Olha que interessante, né? Paulo sente o peso da obrigação de anunciar o evangelho e ele até diz, ai de mim. Nós vamos entrar nesse assunto um pouquinho mais à frente, né? A nossa leitura bíblica está lá em Apocalipse, capítulo 5, do 9 ao 14, que diz assim, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares. E que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória para todo sempre. E os 24 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Olha que interessante. Então, o Apocalipse está trazendo essa situação, mostrando uma visão do apóstolo João, quando ele tem essa visão lá a respeito dos 24 anciões. Nós vamos entender que esses 24 anciões ali no céu está representando, na verdade, a igreja já arrebatada que está na glória. A nossa introdução vai deixar claro para nós que é missão da igreja, né? A igreja tem que sentir esse peso, essa responsabilidade de anunciar a mensagem para que haja pessoas venham ao encontro do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, né?
para que o Senhor Jesus possa ouvir, né? Lá em Mateus 24:14 vai falar sobre isso. Então, a missão de pregar o evangelho a toda criatura, não importa a língua, a cultura, o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer, né? É importante, deve conhecer a respeito de Jesus. Será que eu e você temos essa preocupação? Estamos realmente envolvidos nessa preocupação de anunciar o evangelho para todas as pessoas? Então é importante que as pessoas ouvem sobre Jesus, sobre sua mensagem de salvação. Então, este é um assunto que nós vamos estudar nessa lição. Nosso primeiro tópico fala assim: o alvo da obra missionária. Qual é o alvo da obra missionária? Então, quando a gente faz uma pequena leitura aí do livro de Apocalipse, nós vamos perceber ali que o propósito de Deus realmente redimir, resgatar, comprar, né, de volta toda a humanidade. Isso está lá, né, esse propósito está lá desde Gênesis, né, quando o homem pecou, quando o homem caiu, ele diz, olha, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Ali, Deus já estava dizendo que tinha um plano para a salvação da humanidade. Mas para que a humanidade tome conhecimento, eu e você precisamos anunciar a todos que Jesus está pronto para salvar a vida de cada um. Isso é importante. Então, Apocalipse capítulo 5 faz esse relato aí dessa grande multidão, né, de redimidos pelo sangue do Senhor, que já está lá no céu dizendo, grande e digno és de tomar o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Quem foi que morreu por nós? Jesus morreu por nós. E ele comprou milhões e milhões de pessoas, né? Então, João está tendo essa visão, né? essa claridade do que realmente vai acontecer no futuro. Então, o que é isso? É o resultado da obra de Cristo no Calvário. E nós precisamos anunciar para todas as pessoas essa realidade, para que todo ser humano fique sabendo. Então, eu devo usar o meu Facebook, o meu Instagram, o meu TikTok, eu devo ir nas praças, eu devo ir nos hospitais, aonde for necessário, eu tenho que ir para anunciar o Evangelho. Então, a palavra principal dessa lição é propósito. Qual é o propósito de Deus na minha e na sua vida? É importante que eu e você tenhamos essa claridade do propósito de Deus na minha e na sua vida. Outra coisa aqui, olha, propósito global, né? Lá em Mateus 28, diz assim, ó, Mateus 28, 18 ao 20. Vamos ler para a gente poder ficar claro para nós. Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim, ó. E chegando Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que interessante, o próprio Jesus deixou isso claro, que nós temos que fazer discípulo, que nós temos que batizar, que nós temos que ensinar todos os dias. Quando? Até a consumação do século. Então, eu e você precisamos ter essa consciência de levar o evangelho a todas as pessoas até o último dia. Olha que interessante. Mas somente no domingo? Somente por um ano? Não, todos. Então, a palavra aí traz claramente para nós, ó, toda, né? Traz a mesma conotação de alcance, né? Que encontramos aí em Apocalipse 5. E reitera esse princípio universal, né? Então, o texto vai dizer claramente para nós, né? Ide todas as nações. Mas é só o judeu? Não, todas as nações têm que ser levado o evangelho e pregado o evangelho para todas as nações. Então, o alcance é
mundial. Olha que interessante. Então, é pregar o evangelho a todos os povos, para que haja conversões, para que vidas venham ao encontro de Cristo, aos milhões em todo o nosso planeta, tá? Então, essa universalidade, essa totalidade é realmente a questão do alcance do evangelho. O evangelho precisa atingir. Então, olha, é uma responsabilidade, né? Esse grande projeto de Deus foi entregue na mão da igreja, de que é a obra missionária, de levar. Lá em 1 Coríntios 9, verso 16, diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois nem posso obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo está sentindo o peso da pregação do evangelho. Ele diz, eu fui chamado por Deus para anunciar o evangelho, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, diante dessa assertiva aí de Paulo, né, é um dever básico para nós anunciar o evangelho a todas as pessoas. E aí eu tenho que começar pelo meu vizinho, pelo meu amigo, pelo bairro que eu moro, pela cidade que eu moro. Eu preciso anunciar. E anunciar pela minha vida, pelo meu comportamento, pelas palavras que eu conheço, pela Bíblia que eu conheço. E eu tenho que anunciar o evangelho. Segundo tópico nosso, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Todo cristão que se preza precisa pregar o evangelho. Qual é a nossa disposição? Então, como é que eu estou? Eu tenho disposição? Então, eu já falei aqui que nós podemos usar toda a nossa rede social, ter um bom comportamento no nosso trabalho, no nosso dia a dia, onde nós estivermos, e havendo oportunidade, falarmos do Senhor Jesus. Então, a vinda do Senhor Jesus, o comentarista vai colocar aqui, que ela está condicionada a pregar o evangelho. Olha aí, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as partes, todas as gentes. E então virá o fim. Em outras palavras, para que o fim venha, eu preciso lembrar que o evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas. Então, há aí uma urgência, né, em prol do reino de Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, diz assim, olha, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Se eu tenho que fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, eu tenho que fazer agora. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o que eu preciso? Eu preciso acordar para essa realidade. João vai escrever assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Olha quanta coisa. Então, nós temos aí uma pergunta que é feita. Nós temos aí obreiro suficiente para cumprir a grande comissão? E os nossos jovens? E os nossos adolescentes? E os nossos adultos? E os pastores? E as irmãs? E as diaconias? E os diáconos? Como é que estão esse grupo de obreiros? Estão falando do evangelho? Nós estamos falando do evangelho? Nós temos esse prazer? Então, olha só. A pergunta é, será que todo esse grupo da igreja, de todas as faixas etárias, não podemos cobrar isso da criança, lógico, mas podemos cobrar do jovem, do adolescente, que já tem uma certa consciência, essa responsabilidade é importante. Estamos prontos para dar a nossa vida aí por amor a essa obra? Nós vemos aí missionários, né? Falamos aqui sobre missionários que estão em igrejas perseguidas, missionários que estão morrendo, que estão padecendo. Mas como é que você está? Você tem esse prazer? Então, essas perguntas, elas contribuem para que a gente possa acordar para essa realidade aí. Então, a igreja, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes, se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessas pessoas, haverá um duro juízo negligente. Então, eu preciso acordar para isso, ó. Mateus 24, 45.
Quem é, pois, o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, eu preciso lembrar desse detalhe, né? Que eu preciso estar atento a essa questão. Segundo subtópico, pois me é imposta essa obrigação. Então, o apóstolo Paulo via aí responsabilidade de pregar o evangelho aí, né? Que para ele sentia esse peso. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Será que você sente essa responsabilidade também? Porque no primeiro momento era obrigação, no segundo momento ele sentia que poderia ter uma punição. Então ele estava consciente aí de pregar o evangelho, né? E sentindo que é um privilégio falar do Senhor Jesus para onde ele fosse, né? E a partir de Cristo, aí ó, do que ele fez por nós. Então, nesse sentido, é aí um ato de obediência a Deus. Então, essa obrigação também leva em conta aí a punição, né? A relação da recusa sistemática, dessa obrigação imposta ao apóstolo. Paulo sentia, olha, eu preciso. Tudo que Jesus fez por mim, eu não posso deixar de fazer. É um privilégio e eu sinto aí como uma obrigação e eu sinto que até vou ter uma punição se eu não fizer. Então, pregar o evangelho não é opção para o cristão, mas uma imposição divina, né? Então, pregar o evangelho aí é obrigação de todo crente, né? Então, é importante eu e você levarmos isso em consideração. Então, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador, né? Não podemos, então, desviar aí 1 milímetro desse santo propósito, que é pregar o evangelho, né? Evangelizar, não é uma opção, não, pelo contrário, é uma imposição divina que eu tenho que, como resultado aí, levar do Senhor Jesus, fez em nossas vidas, né? O que ele fez por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador em qualquer lugar que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.